Duros e duros! Colegas de AB, professor Marcelo Hugo, ó, experimentando violãozinho e tal. É melhor continuar, né, com o seu curso, né, professor? Violão não é o forte, é verdade. Eu só queria mostrar para vocês que não é um enfeite esse violãozinho aí. Beleza, pessoal? Aquele violão, aquele ali mesmo, foi o violão que eu contei para vocês que eu aprendi a estudar lá quando eu tinha lá meus 10 anos, alguma coisa do gênero, e realmente viu, né? Eu não aprendi muito bem. Mas eu fiz uma reforma nele, já que ele estava velhinho e tal. Não se faz mais violões como antigamente, ok? Então, professor Marcelo, só para mostrar o violãozinho e tal, vamos lá? É isso aí agora. Pessoal, a gente estava falando sobre disciplinas no vídeo anterior e eu quero voltar com esse assunto das disciplinas, tá? A ideia das disciplinas, né? A gente estava falando sobre o ranking das disciplinas. Que tá no meu livro, tá lá na página 76, mas quem não tem um livro, eu quero passar para vocês rapidamente o ranqueamento das disciplinas em termos de maior aproveitamento, ok? Vamos lá. Ética, 65%, né, de número de acertos, né, que as pessoas conseguem, né, uma utilidade bastante... é uma média que as pessoas, né, conseguem alcançar 65% da prova de ética é acertada. Direito consumidor, 56%, depois vem ECA, 54%, processo penal, 47%, empatado com direito administrativo e direitos humanos, depois vem direito civil com 44%, direito ambiental com 43%, vem empatado direito tributário, trabalho e direito constitucional com 42%, processo civil empatado com filosofia do direito e processo do trabalho, 40%, direito penal, 38%, direito internacional, 37%, e na rabeira lá, direito empresarial, infelizmente, você sabe que eu sou professor de direito empresarial, né, na graduação, então, infelizmente, eu já sei que eu sou motivo de piada quando eu começo a falar sobre direito empresarial para os meus alunos. Eu sei que eles não riem muito, porque eles sabem que eu tenho o poder da caneta, das presenças e das notas, tá? Então, eles não riem muito, mas eu sei que depois da faculdade, eles vão se abrindo relação. Então, isso aqui é termos de percentual de acerto das questões objetivas, esse é o ranqueamento, né? É interessante esse ranking, para fechar esse assunto, que do nosso pódio, dos 3 com maior número de acertos, ECA e CDC estão aí. Sendo que são 2 disciplinas, o quê, pessoal? Que tem apenas 2 questões. Veja bem, isso desmonta determinados planejamentos que dizem o seguinte, não, disciplinas com 2 questões estão fora do planejamento, não precisa estudar disciplinas com 2 questões. Mas veja que no pódio tem 2 disciplinas com 2 questões, então para que eu vou desperdiçar essa oportunidade, né, de estudar justamente 2 disciplinas com 2 questões e que trazem alto rendimento e que eu tenho certeza você pode gabaritar essas 2 disciplinas com 2 questões, ok? Então isso era para fechar a nossa ideia de ranking de disciplina que a gente começou antes, né? E eu queria terminar agora. Meu vizinho resolveu fazer um barulhinho aqui, mas tudo bem, você não deve perceber. Vamos tocar ficha, porque o negócio é o seguinte, tá quente, tá aqui, ó, correndo, sangue nas veias, e a gente quer despertar esse poder de aprovação para você, os vizinhos que... Enfim, pessoal, vamos lá então, sobre a questão de... sobre outro assunto que eu gostaria de conversar bastante com vocês e que vai dominar essa nossa conversa, é sobre um título de um capítulo que se chama Antes de Abrir os Livros e os Cadernos, né? Tá lá é o capítulo 29. É interessante esse título e eu gosto também bastante desse texto. Por quê? Porque a gente não pode, como eu já falei para vocês, sair estudando, né? Sair estudando simplesmente a esmo. Vou atacar tudo, vou ler o Vadimeco de cabo a rabo, vou ler tudo e era isso. A gente já sabe que quantidade não é qualidade, exatamente. E já conversamos sobre isso, né? Então, antes de abrir os livros e os cadernos, o que eu preciso fazer?
É a mesma coisa que precisa fazer um piloto de Fórmula 1, que é a qual eu gosto de assistir bastante, Fórmula 1, mesmo que os nossos brasileiros e pilotos hoje estejam embaixo e simplesmente praticamente todo mundo saiu fora. O que é um piloto de Fórmula 1 a não ser fazer a volta de reconhecimento quando vai conhecer uma pista, quando são pistas novas ou quando foi pistas modificadas, o que ele faz? Ele vai dar uma volta de reconhecimento, ele vai ver, conhecer as curvas, retas, enfim, as dificuldades, as acelerações, as frenagens, enfim, ele vai conhecer a pista. Então, antes de eu abrir os cadernos, né, e antes de eu começar a estudar, eu preciso o quê? Eu preciso conhecer a minha pista. Eu preciso conhecer o quê? A prova da OAB. Eu tinha até impresso aqui, ó. Aqui, ó. Essa aqui. Esse aqui é do 24º exame. Mas eu tenho essa aqui só para de forma ilustrativa, então, né? Como é a capa do caderno de uma prova de primeira fase, né? Traz lá a sua prova, um tipo 1, o tempo, né? Não será permitido as informações gerais, enfim. Essa aqui é a capa da 24º exame e ela é igual há muito tempo, essa capa é idêntica, né? Dos outros exames anteriores também e o subsequente também. Então, o que é, pessoal? O que é importante, então? Antes de abrir qualquer livro, nós vamos falar num vídeo sobre a escolha do material certo. Antes de qualquer livro, antes de iniciar, a gente pode até escolher o curso preparatório, mas antes de iniciar realmente as videoaulas, eu preciso conhecer a pista. Eu preciso saber como é uma prova da OAB. Essa conversa também, ela é mais específica para quem nunca fez a prova da OAB, né? Ou se fez há muito tempo, ou mesmo a última, tá? Vai servir também essa conversa. Mas especialmente para aquele que nunca fez. É importante pegar a última prova, porque a última prova sempre traz tendências e observar como é a prova. Observar como é solicitada o conteúdo, como é cobrado o direito constitucional, como é cobrado o direito empresarial, enfim, saber como é. Essa é a verdade. Você precisa conhecer a pista, porque a sua prova, a sua pista não vai ser apenas uma reta, vai ser cheia de curvas perigosas, então você precisa estar atento. Qual é o objetivo disso, pessoal? O objetivo disso é fazer um raio-x, essa é a ideia. Um raio-x, eu também trago essa noção de comparação quando a gente vai no médico, a gente vai buscar um diagnóstico. Eu preciso que você não só conheça a prova, não só veja que as questões da prova da OAB têm enunciados grandes, né? São enunciados gigantescos, situações hipotéticas grandes, que o fulano, o ciclano, né? o Caio, o Mévio, né? Enfim, não importa. Mas que são enunciados grandes, que não são perguntas objetivas, diretas, assim, pedindo já um prazo, enfim, pedindo um conceito, não é bem assim, ok? Ela tem toda uma historinha e depois a gente busca a resposta dentre das 4 alternativas. Então é importante você conhecer a prova. Para quem vem já de uma prova, né, de reprovações anteriores, de prova, já sabe como é que é o exame de ordem. Mas será que você que está me assistindo, que já fez provas anteriores, você sabe quais são as suas qualidades e seus defeitos? Sabe? Então, se não sabe, é a oportunidade de saber agora, né? Eu preciso que... Você não precisa resolver a prova, você não precisa fazer a prova, mas eu preciso que você avalie o que você fez, né? Dos acertos e erros. Eu quero que você veja se seus acertos foram conscientes, for assim, eu quero mesmo essa alternativa, ou se foi um mero chute. Eu não sabia qualquer um e vou chutar a C, que é mais bonita. É importante fazer essa avaliação, né? Observar, fazer um raio-x, verificar exatamente dentro da prova como foi a sua posição diante daquela questão. Se você acertou de forma consciente, ou se você errou de forma consciente, ou se foi um chute, ou foi mera sorte, ou mero azar. Eu preciso que você avalie isso. Por quê? Para saber o que você revela em cada disciplina. Eu preciso
buscar isso, eu preciso ver do outro lado, né? Eu preciso examinar o que tem do outro lado para saber como é que você é mesmo. Tem gente que não se olha no espelho, sai, lava o rosto e vai embora e simplesmente nem olha o rosto, se foi bem lavado, né? Se tirou as remelas, e porque é algo mecânico. E muita gente faz prova, vai fazendo, não passa, não passa e não passa, mas nunca sabe, nunca, se eu paro para perguntar, quantas provas você fez? Ah, professor, eu fiz já 5 provas, eu não consigo passar. Ok. Quais são, me diga, 5 disciplinas que você vai muito bem e 5 disciplinas que você vai muito mal? Essa pergunta, ela leva muito tempo para ser respondida. Eu já fiz isso, já fiz esse teste. Ah, então me diga, agora, automaticamente, quais são as 5 disciplinas que você vai muito bem e 5 que você vai muito mal? Você que fez a última prova, ou a penúltima, me diga isso. Você sabe, decora? Anote, dá um pause nesse vídeo. Dá um pause aí, é simples, dá um pause e para, escreva aí as 5 disciplinas que você vai muito bem e as 5 que você vai muito mal. Faça isso. Por quê, pessoal? As pessoas continuam girando, andando e não param para ver. Tem, né, é a história que eu gosto muito de contar, que é a história dos 2 lenhadores, né? Tem aquele lenhador que vai lá, começa com o seu machado derrubar árvores, vai derrubando, cada vez fica mais difícil, né? Mas não para, ele não quer perder tempo, ele não para porque ele não quer perder tempo, e cada vez fica mais difícil derrubar a árvore. Tem um outro lenhador que vai lá, começa a derrubar as árvores, para, afia o machado, volta a derrubar as árvores, vê que está sem fio, volta, afia, continua. E esse hábito de parar para afiar o machado, você precisa ter. Não só em provas, mas na sua vida também. A gente não tem tempo para parar e fazer uma autorreflexão. E isso é essencial para qualquer nível da sua vida, em qualquer fator ou coisa, né? É importante parar para afiar o machado. E tem muita gente que faz provas seguidas e não sabe me responder de forma imediata. Quais são as suas 5 disciplinas que vai bem? Quais são as 5 que vai mal? Não consegue me responder isso de imediato. E quem faz várias provas já devia saber as suas próprias dificuldades, as suas próprias qualidades, não sabe me responder. Porque não para afiar o machado. Então é importante parar para afiar o machado. Senão, a gente vai continuar repetindo e repetindo os mesmos erros. A gente não vai sair, né, que nem um cachorro que fica correndo atrás do rabo. Não para de correr atrás do rabo e não consegue, né, pegar nenhum rabo, né? Então é importante a gente parar realmente para avaliar e verificar, né, como é o seu estado, como você está. Então, antes de abrir um livro, antes de abrir o poder da aprovação, você pode abrir sim. Mas antes de abrir um livro de questões comentadas, de teoria unificada, mesmo antes de abrir um vade-mecum, é importante você verificar quais são as suas qualidades, quais são, né, as suas deficiências, conhecer a prova. Se você nunca fez a prova, dá uma olhada na prova. Eu já pedi para fazer aquele teste de colocar de 0 a 4 em todas as disciplinas, de 0 a 4, classificar elas, né, qualificar elas de 0 a 4, para você ter uma ideia como você está indo, e depois de olhar uma prova e ver como é uma prova, ou inclusive resolver a última prova, melhor ainda, mais afiado fica o seu machado. Então é importante a gente, antes de começar a ler, estudar, a programar, a montar o cronograma, o planejamento, enfim, antes de eu começar a fazer isso, eu preciso saber como é que eu sou, né? Você precisa saber como você está. O raio-x serve para isso. Eu preciso de um diagnóstico. E a partir do diagnóstico, o que nós vamos conseguir a partir do diagnóstico? Os remédios necessários. Se eu tenho dor de cabeça, eu não vou tomar remédio para dor do pé. Né? E se eu tenho dor de barriga, eu não vou tomar remédio para os olhos, eu não vou pingar colírio. Então, essa é a ideia. Eu preciso ter um diagnóstico para um medicamento correto. Antes de a gente criar um cronograma, planejamento, saber quanto tempo a gente vai gastar em disciplina X, Y, Z, eu preciso me conhecer. Autorreflexão,
baseado nos resultados das últimas provas, né? E verificando então assim como você está, como é a sua pista. Conhecendo a pista, você vai saber as retas, vai conhecer as curvas, onde freia, onde acelera, enfim, essa é a ideia desse vídeo, ok? Pessoal, próximo vídeo, então a gente se encontra daqui a pouco aí. Bons estudos, fiquem com Deus, aquele grande abraço, em breve. Eu aprendo um pouco ainda a tocar violão, ok? Grande abraço, até mais.